Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-se, sejam todos bem-vindos. A você que está também na sua casa nos acompanhando neste instante. Vamos antes da Santa Missa, o nosso momento de formação, catecismo. Hoje vamos ver Jesus Cristo foi sepultado e desceu à mansão dos mortos. É a pergunta, o parágrafo 624 do Catecismo da Igreja Católica. Em que condições estava o corpo de Cristo enquanto se encontrava no túmulo? Nós vimos no domingo passado sobre a morte do Senhor, não é? Hoje vamos ver um pouquinho, dando continuidade, sobre Jesus Cristo desceu aos infernos ou à mansão dos mortos. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então, a morte de Nosso Senhor foi uma verdadeira morte. Não foi uma morte aparente. Muitos defenderam a ideia errônea de que Jesus não teria morrido de fato, não é? Que Jesus não teria, de fato, passado pela morte. Isso é uma heresia. De fato, o Nosso Senhor morreu. A alma separou-se do seu corpo. Não é? Tanto que os próprios inimigos de Cristo queriam, mandaram certificar-se da morte. Aliás, era um costume, que às vezes o crucificado passava ali até alguns dias crucificado, pendurado na cruz. Então havia um momento para que isso não acontecesse, ainda mais porque o sábado era um dia solene para os judeus, né? Principalmente aquele sábado em que Nosso Senhor morreu. Então, os discípulos pediram para que se certificasse a morte dos condenados. Tanto que os soldados vieram, quebraram as pernas dos que estavam crucificados junto de Jesus. Tanto o bom ladrão como o mau ladrão foram. Quando chegou a vez de quebrar as pernas, por que quebrar as pernas? Porque ao quebrar as pernas, então, de fato, não tinha jeito de a pessoa sobreviver, né? Quando viram que Jesus já estava morto, eles não quebraram as pernas do Senhor, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento, que dizia que não lhe quebrariam nenhum osso, falando dos sofrimentos do Messias, né? Do Salvador. Então, mas o soldado transpassou o lado de Jesus, o coração de Jesus, com uma lança. E ali saiu sangue e água, diz as Escrituras. Os santos padres viram, nesse momento, o nascer da igreja. Né? Então, a morte real do Senhor. Depois Nosso Senhor foi sepultado, só que o corpo do Senhor não acontece. Aconteceu uma coisa diferente do nosso corpo. Quando nós morremos, o nosso corpo começa instantaneamente, as células começam a se decompor. Os elementos químicos procuram, se desfazem, né? Os elementos se agrupam e aí acontece a decomposição do cadáver. Com o Senhor não foi assim. Por quê? Porque o corpo do Senhor, a divindade, manteve-se, continuou no corpo sagrado do Senhor. Então o corpo do Senhor não passou pela decomposição, pela corrupção. O que acontece normalmente com todos os corpos, quando morrem. Nós dizemos no credo, desceu aos infernos, principalmente a nossa tradução, nós costumamos dizer, né, desceu aos infernos. E atualmente se diz a mansão dos mortos. Então, o que são esses infernos aonde Jesus desceu depois da sua morte? Os infernos, diferente do inferno da condenação, constituem um estado de todos aqueles, justos e maus, que tinham morrido antes de Cristo. Com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus, nos infernos, esteve com os justos que esperavam o seu Redentor para entrar, enfim, na visão de Deus. Então, esses infernos que nós dizemos, descendit ad inferos, não é o inferno dos condenados, mas é o inferno, o lugar onde estavam as almas dos justos, no Antigo Testamento. Por exemplo, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas e todos os justos do Antigo Testamento ainda não estavam no céu. Aonde que estava a alma deles?
as almas deles estavam no limbo dos pais. É exatamente esse ínferos, esse inferno que nós rezamos no credo, né? Então, não identificar o inferno em que Jesus, logo depois da ressurreição, a alma de Jesus desceu, com o inferno dos condenados. Eis o porquê se traduz atualmente mansão dos mortos, para não haver essa confusão, identificação errônea, né, de inferno dos condenados com o inferno que Jesus desceu, a alma de Jesus. Porque é interessante, a gente se esquece, Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos, diz São Paulo. Todos os justos do Antigo Testamento estavam esperando, aguardando a ressurreição do Salvador, de Jesus. Que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa com a cruz uma parte essencial do mistério pascal. Sim, porque se Cristo não ressuscitou, disse São Paulo, vã é a nossa fé. Todo edifício da nossa fé está na ressurreição do Senhor, porque Ele deu a sua vida por nós, morreu, derramando o seu sangue por nós, realizou a redenção, satisfez a Deus, expiou os nossos pecados com a sua morte sanguinolenta do alto do Calvário, morte real, não fictícia, mas ressuscitando desta morte, Ele mostra então que Ele de fato é Deus. Não há maior prova, não há mais fato mais verídico, maior, magnânimo do que a própria ressurreição de Cristo para provar que Ele é Deus. E é interessante como aconteceu, né, a ressurreição. Né? Os soldados que estavam lá guardando o sepulcro, veja a concepção judaica. Os judeus, os sumos sacerdotes, etc., eles colocaram guardas à boca do sepulcro. Exatamente porque eles achavam que poderiam os cristãos roubar o corpo de Cristo e dizer que Ele ressuscitou. Então eles colocaram lá guarda. Mas como colocar guarda diante de um morto? Para que guardar um morto? Olha a concepção, né? E é interessante que os próprios guardas foram as testemunhas da ressurreição do Senhor. Embora não vissem o Senhor vivo, porque Nosso Senhor apareceu primeiro para as santas mulheres, para Maria Madalena e depois para os apóstolos, Pedro, né, e João, etc. Mas eles atestaram com o terremoto, com o fato da ressurreição, que Jesus não estava mais ali. E era impossível que os discípulos rolassem aquela pedra e roubassem o corpo do Senhor. Tinha soldados. E os soldados foram as primeiras testemunhas, portanto. Ou seja, os inimigos foram as testemunhas. Tanto que os primeiros cristãos, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. E Jesus, muitas vezes, repreende a falta de fé deles. Quando os soldados testemunharam para os sumos sacerdotes lá para a morte, a ressurreição do Senhor, eles disseram, então vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos dar um dinheiro para vocês vão dizer que roubaram o corpo do Senhor. Os discípulos vieram e roubaram o corpo do Senhor, e aí espalham a notícia que Ele ressuscitou. Que vocês estavam dormindo e vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. Está lá na Sagrada Escritura isso, né? Santo Agostinho, 4 séculos depois, comenta essa passagem dizendo o seguinte: como pode, nós popularmente dizemos, né, que a mentira tem pernas curtas. Como pode, se eles estavam dormindo, como é que eles viram os discípulos roubar o corpo do Senhor? Olha a contradição. Não é? Contradição. Portanto, até essa desculpa esfarrapada serve para testemunhar a ressurreição também do Senhor. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Bom, além do sinal essencial constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. Sim, porque as santas mulheres, elas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor. Não vivo, mas morto. Porque era costume dos judeus embalsamar o corpo. E elas, no caminho,
com os bálsamos, com os aromas, etc., aloés, elas foram perguntando-se um para as outras, mas espera aí, aqui está o bálsamo, nós vamos lá, mas quem é que vai rolar a pedra do sepulcro? Ou seja, elas não pensaram muito, né? Elas queriam ir, elas desejavam estar ali, e prestar essa honra a Jesus, mas elas não tiveram muita lógica de como isso ia acontecer, né? Chegando lá, elas então testemunham a ressurreição. A pedra do sepulcro já estava rolada, o selo que havia na pedra tinha sido rompido, né? Não porque tinha sido violado de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? E é interessante porque elas não encontraram ninguém. Então Maria sai do sepulcro e olha e vê os anjos, sim, elas veem os anjos. Maria sai do sepulcro e vê Jesus disfarçado na forma de um jardineiro, né? Então ela só atesta, reconhece o Senhor quando Ele a chama pelo nome. Então, as provas da ressurreição. Jesus ressuscita com um corpo glorioso, com os dotes do corpo glorioso, tanto que ao aparecer na tarde do domingo da ressurreição no cenáculo, Jesus não precisa abrir as portas. Ele não arromba a porta do cenáculo, nem bate na porta, né? Ele entra, estando fechadas, e anuis clausis, estando fechadas as portas, com medo dos judeus. Por quê? Porque ele tem um corpo agora glorioso. Então ele ressuscita, mas não como antes. Agora, um corpo espiritualizado. Por isso que ele pode estar em vários lugares. Por isso que ele entra no cenáculo mesmo com as portas trancadas, etc. E agora não pode mais morrer, é impassível. São os dotes do corpo glorioso do Senhor. Então, um pouquinho sobre a morte e a passagem desceu, né, aos infernos, ou à mansão dos mortos. Foi sepultado e desceu aos infernos. Vamos então agora à Santa Missa. Peçamos a Nosso Senhor ressuscitado, que está no céu glorioso e está aqui escondido no Santíssimo Sacramento. Vamos pedir a Nosso Senhor também o aumento da nossa fé. Hoje também é dia dos pais, rezemos de modo especial por todos os pais, rezemos pelos pais que já faleceram, rezemos pelos nossos pais vivos, agradeçamos a Deus pelo nosso Pai.